Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre os pronomes possessivos e os pronomes pessoais, ok? Os pronomes pessoais, em inglês nós chamamos de personal pronouns. Eles são utilizados para dar nome, né, às coisas, no caso, no lugar dos nomes. São o sujeito de uma sentença e eles geralmente aparecem no início de uma frase ou uma oração. Nós temos ali um exemplo. Helena is a wonderful woman. Helena é uma mulher maravilhosa. Nós podemos aí, né, trocar esse Helena por she. No caso, Helena vai ser trocado pelo pronome ela, ok? E aí a frase irá ficar: She is a wonderful woman. Ela é uma mulher maravilhosa, ok? Vale lembrar também que esses pronomes eles vão ser utilizados também para evitar repetições, ok? Ao invés de você falar uma frase com o nome de alguém e ficar repetindo o nome dessa pessoa, você vai utilizar o pronome pessoal para poder, né, evitar esse tipo de repetição, ok? Continuando, nós temos ali os pronomes pessoais, né? Na primeira coluna nós temos em inglês e na segunda em língua portuguesa. Nós temos ali o primeiro, I, que significa eu, you, que significa você, he, que significa ele, she, que significa ela, it, que é um pronome neutro, né? Você pode utilizar para coisas, animais, né? Objetos, né? E vai significar ele ou ela, dependendo da situação, ok? We, que significa nós, you no plural, que significa vocês, e they, que significa eles ou elas. Lembrando também que nós temos dois pronomes que são iguais, né? No caso, you. O primeiro lá de cima da tabela, ele vai ser utilizado no singular, quando eu quiser me referir a apenas uma pessoa. E o you lá embaixo da tabela, né, o penúltimo ali, nós temos você já no plural, quando eu quiser me referir a mais de uma pessoa, ok? Nós temos também o exemplo de frase aí ao lado, né, utilizando os pronomes pessoais. Superman and Flash are fast. No caso, o Super-Homem e o Flash são rápidos, né? E se eu quiser substituir os nomes dessas pessoas pelos pronomes pessoais, eles irão, né, ser transformados aí para they. No caso, they are fast. Eles são rápidos, ok? Para evitar essa repetição aí, né, do nome dessas pessoas. Nós temos mais exemplos de frase, né, para vocês verem aí na prática o uso dos pronomes pessoais. Nós temos ali a primeira. I prefer vegetables to meat. Eu prefiro legumes do que carne, né? Ali o I, que significa eu, que é o pronome da frase, né? Na segunda nós temos You are doing really well at your job. Você está indo muito bem em seu trabalho, né? O pronome da frase é o you, que significa você, né, no singular, né? Porque eu estou me tratando de apenas uma pessoa, ok? He lives in Chicago since 2013. Ele mora em Chicago desde 2013, né? Eu estou me referindo a uma pessoa, no caso ele, portanto eu irei utilizar em inglês o pronome he, ok? Ele. Mais alguns exemplos de frase, nós temos she comes now, ela vem agora, né? She é o pronome da frase. Na próxima nós temos it is the best city of the world, é a melhor cidade do mundo. No caso it, né, que se refere para objetos, coisas, animais, nós iremos utilizar o it, né? No caso ele ou ela aí, que é um pronome neutro. Okay. Na próxima frase nós temos We studied in English in England last summer. Nós estudamos na Inglaterra no verão passado. We, né, no caso aí plural, nós, mais uma pessoa.
nós iremos utilizar pronome nós. You are my best friends. Vocês são meus melhores amigos. Lembrando que aí na frase, né, nós temos o you, porém a palavra friends está no plural. Então nós iremos, né, traduzir esse you aí como vocês, ok? No caso se refere a mais de uma pessoa, né, mais de um amigo. E na última nós temos they don't speak Portuguese. Eles não falam português, né? They, que significa eles, estou me referindo a mais de uma pessoa, portanto, né, they, que são eles. Agora nós iremos aprender sobre os adjetivos possessivos, né? Os adjetivos possessivos em inglês são os possessive adjectives. Eles expressam posse e ele vem sempre antes de um substantivo. Nós temos ali o primeiro exemplo. My pen is black. Né? A minha caneta é preta. E this is my book. Esse é o meu livro. Nós temos ali uma atenção especial, né? Algo importante. No caso, os possessive adjectives, no caso os adjetivos possessivos, não se flexionam. Ou seja, valem tanto para o singular quanto para o plural. Ok? Nós temos aí agora a tabela de adjetivos possessivos, né? O primeiro, nós temos a primeira coluna em inglês e a segunda com a tradução em português, tá? Para vocês acompanharem direitinho como que esses adjetivos possessivos funcionam. A primeira, my, que significa meu ou minha, ou meu e minhas, né? Your, seu ou sua, ou seus ou suas. His significa dele. Her significa dela. It significa dele ou dela, né, para animais, objetos. Our, que significa nosso ou nossa. Your, seus ou suas. E their, deles ou delas. Nós temos aí ao lado algumas frases para vocês verem, né, o uso dos adjetivos possessivos. Por exemplo, my name is Camila. Meu nome é Camila. O my, ele expressa uma posse, né? No caso aí do nome, que é meu. Na segunda frase, his name is John. O nome dele é John, ok? His vai aí, né, significar dele. E na terceira, its name is Rex, né? O nome dele é Rex. No caso, esse it aí, né, muito provavelmente está se referindo a algum animal, ou um gato, ou algum cachorro, né? Até porque está começando com it, ok? Que nós vamos, né, utilizar aí para objetos ou animais. Agora nós vamos ver a diferença entre os pronomes pessoais e os pronomes e os adjetivos, né, possessivos aí em inglês, ok? Nós temos ali o I, né? E quando ele se tornar possessivo, no caso um adjetivo possessivo, ele vai se tornar my, ok? Eu e meu, ok? Na primeira coluna nós temos you e your, no caso você e, se for, né, transformar para adjetivo possessivo, seu, sua, dependendo do contexto. He, ele, his, dele. She, ela, her, dela. It, no caso, né, para coisas e animais, ele ou ela. E it, né, dele ou dela também. We, nós, que vai se transformar para our, nosso, né. You, vocês do plural, né, que vai se tornar yours. Your, que é, né, seu ou sua também. E they, que é eles, né, no plural. E their, deles ou delas. Nós temos ali também um outro exemplo, né, de várias frases. I am a teacher. Eu sou uma professora. My name is Camila. No caso, meu nome é meu nome é Camila. Sorry. She is a secretary. Ela é uma secretária.
Her name is Paula. O nome dela é Paula. We are twins. Nós somos gêmeos. Our names are João e Maria. Nossos nomes são João e Maria, ok? Nessas frases aí nós vimos exemplo de pronomes pessoais, né? E logo em seguida, adjetivos possessivos, ok? Nós temos mais alguns exemplos de frase, né? They don't want to spend all their money on the project. Eles não querem gastar todo o dinheiro deles no projeto. Nós temos ali o their, que está um pouquinho, né, destacado, para vocês verem que their significa deles, ok? Na segunda frase, are these your shoes? They are beautiful. Eles são seus sapatos? Eles são bonitos, ok? Your, no caso aí, né, tá expressando algo, uma posse, né, no caso aí dos sapatos, portanto você vai utilizar your, né, que quer dizer seus, ok? Mais algumas frases nós temos: These men are my brothers, they are beautiful. Esses homens são meus irmãos, eles são lindos, né? My aí é o adjetivo possessivo da frase, que significa meus, ok? Julia lives with her mother. A Julia mora com a mãe dela, né? Her, no caso significa, né, dela. That's my father's cigar. Aquele charuto é do meu pai. No caso aí, né, indica posse, my, né, my father's cigar. No caso, né, no caso do charuto é do meu pai, indica posse. Agora nós iremos exercitar, né, um pouquinho sobre o que nós aprendemos hoje, sobre os adjetivos possessivos, né, e vocês, né, vão responder as atividades aí junto. Vamos lá. Na primeira questão, você vai circular o pronome pessoal correto de acordo com as imagens. A primeira frase já está resolvida, né, para vocês verem aí como exemplo. He or she is kicking the ball. Ele ou ela está chutando a bola. No caso aí, vocês vão me dizer se é ele ou ela, né, e vão circular, né, o pronome pessoal correto, ok? Nas seguintes frases nós temos it ou they are dancing, no caso it para coisas ou animais e they, no caso, eles estão dançando. Na próxima nós temos you ou it is a blue bag, né? No caso, você, ou no caso, it para coisas e animais é uma bolsa azul. He ou she is standing up, né? Ele ou ela está de pé. E I ou it is eating grass, né? Eu ou it para coisas ou animais está comendo grama. Nós temos aí as respostas, né? Os pronomes pessoais já circulados, né? Acompanhem comigo. Na primeira nós temos she is kicking the ball. Ela está chutando a bola. Na segunda, they are dancing. Eles estão dançando. Na próxima nós temos it is a blue bag, né? Essa é uma bolsa azul. She is standing up, no caso, he is standing up, ele está de pé. E, por último, it is eating grass. No caso, né, a vaca aí, né, está comendo grama, portanto, nós iremos utilizar o it para coisas e animais, né? Ela está comendo grama. Nós temos ali a próxima questão. Complete o adjetivo possessivo com o adjetivo possessivo correto. Nós temos name is Gilbert, né? O nome é Gilbert. A segunda frase nós temos name is Anne Shirley. O nome é Anne Shirley. E names are Matthew and Marilla. No caso, os nomes são Mateus e Marília. Quais são os adjetivos possessivos corretos, né, que completam as frases? Nós temos ali his name is Gilbert. No caso, o nome dele é Gilbert.
Her name is Annie Shirley, né? O nome dela é Annie Shirley. E their names are Matthew and Marilla. O nome deles são Mateus e Marília, né? Porque são duas pessoas, portanto, eu vou utilizar aí o their, que significa deles, ok? Nós temos mais uma questão, né? Troque os pronomes pessoais em parênteses por pronomes possessivos. Nós temos ali na letra A. Where are you? You, né? No caso é o pronome que você vai trocar por pronomes possessivo. Friends now. Onde estão os seus amigos agora? Letra B. Here is a postcard from I. Né? No caso, I é o pronome em parênteses que você vai, né, transformar. E friend Peggy. No caso, aqui está um cartão postal da minha amiga Peggy. Na letra C, she lives in Australia with, no caso, she é o pronome pessoal possessivo que você vai trocar, né? Family. Ela mora na Austrália com a família dela. E por último, nós temos a letra D, né? Já vai começar aí com o pronome she, no caso ela, né? Husband works in São Paulo. O marido dela trabalha em São Paulo. Como que eu vou transformar, né, essas frases em inglês utilizando os pronomes pessoais? Nós temos ali, where are your friends now? Onde estão seus amigos agora? Na letra B, here is a postcard from my friend Peggy. Né? Aqui está um cartão postal da minha amiga Peggy. Na letra C, she lives in Australia with her family. Né? Ela mora na Austrália com a família dela. E na letra D, her husband works in São Paulo. Né? O marido dela trabalha em São Paulo. Nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.